pura e simples, mas precisamente como uma matrifa da razão, porque há uma instrumentalização dessa razão, que a princípio é um trabalho de emancipação, um trabalho de desconstrução, um trabalho de análise. Essa razão, muitas vezes, vai depois tornar-se um modelo, e aqui temos estas construções teóricas todas. Isto é que não saímos desta estrutura essencialista, seja a razão, seja Deus, seja qual for a forma, em que se pretende apreender a complexidade, a diversidade, a multiplicação do real através de um recreio de leitura própria. O paradoxo, o que é que Sanders disse é que ele está em parte consciente disso, mas devido ao seu passado, nos países do leste, não consegue sair disso também. Quer dizer, e então já coisas interessantíssimas como a sua tentativa da mistura entre uma releitura do marxismo e uma reinterpretação do Lacan, que a mim me parece muito espatafúrdia, pessoalmente, porque envolve está a ver com a noção do sujeito também, quer dizer, em todas estas análises finalmente que se fazem teóricas, o que é que o sujeito como indivíduo, como personalidade própria, tudo é reduzido a uma grelha pseudo-marxista de leitura em que é determinado pelas circunstâncias políticas, económicas, ideológicas, etc. Mas estamos completamente ao lado da questão. Isso é uma visão ultrapassada de ver as coisas. Quando se está noutro tipo de sociedades, e foi o meu caso, vivi em várias sociedades, os problemas não se colocam dessa maneira. Quando você está na Holanda, nos Estados Unidos, etc., não é essa visão das coisas. O sujeito é construtor da sua própria realidade, tem possibilidades de escolha, define-se pelas escolhas que faz, não é um mero produto. Essa ainda é a realidade em que vivem esses países, sul da Europa, os países árabes. Repare, por exemplo, quando o Sisek parte sobre a loucura de pensar numa possível realização do socialismo dos países árabes, a mim faz-me rir à brava. Quer dizer, ele diz que saber tanto do lacanismo, saber tanto da psicanálise, não perceber até que ponto é que regimes que vigoraram durante séculos e séculos da opressão, e quando se fala de opressão, meus amigos, não é opressão política ou ideológica, a opressão é cotidiana, é na cabeça das pessoas, é a interiorização de esquemas. Não havendo revolução sexual, não há revolução em países árabes. Que conversa é a nossa? Num país em que se tapa a cara das mulheres, em que é o delírio completo do esquema machista, pensar que se vai fazer uma revolução, mas a revolução opera-se tão bem, a um nível interior, há uma exigência de modificação de mentalidades, e isso exige um esforço da parte do sujeito. Esse esforço do sujeito não é dado apenas por circunstâncias económicas ou sociais ou outras, é algo muitíssimo mais complexo. Claro que nas sociedades que estão perfeitamente sufocadas por esse ambiente, esse discurso não faz sentido. Nas sociedades protestantes, por exemplo, esse é um discurso que faz todo o sentido. Portanto, quando estamos a falar de umas coisas como ouvi o senhor falar, neoliberalismo, quer dizer, tínhamos um bocado de cuidado. Tínhamos o primeiro marxismo, há milhares de marxismos atualmente. Em segundo lugar, quem é que em Portugal realmente sabe do que está a falar quando fala de liberalismo ou de neoliberalismo? Todas estas grelhas leituras, as pessoas servem-se destas grelhas leituras para depois tentar encafuar a realidade dentro dos seus esquemas ideológicos. Este é que é o grande problema. Este é que é o grande problema. Não conseguem sair disso. Estão sob uma profunda influência ideológica numa altura em que dizem que é o fim das ideologias. E, no fundo, continuam a comportar-se segundo ditames de ideologias que os ultrapassam completamente. No fundo, pensam segundo essas regras. Ora, esse é precisamente o trabalho da psicanálise. É de saber quais são os pressupostos que existem dentro das pessoas, julgando elas que não têm pressupostos. Quais são as representações que jogam quando as pessoas não estão ainda a fazer representações. Ora, se o Zizek fosse honesto com ele próprio na análise académica que fazia, iria muitíssimo mais longe. Todo o seu projeto, que se pode falar de projeto político, quer dizer, há um aspecto até messiânico e ridículo, que tem a ver, aliás, com o lado que ele gosta muito
São Paulo, etc., do terror, do Lenin, que é aquela história de ter que aderir forçosamente a uma doutrina de tomar decisões, etc. A certa altura dá-se a ideia de que até os fins justificam os meios. Quer dizer, estamos aqui de novo em perfeito terror stalinista e outro. Quer dizer, não, ele aí. Então, qual é o que é que vai fazer a análise lacaniana dentro disso? Se ele for longe, pensar mais longe sobre a estrutura do pensamento, do inconsciente, a maneira como simbolizamos as coisas, etc., ele está em contradição com ele próprio, tremendamente. Mas isso, bom, eu não queria falar, eu agora estou a discorrer assim por alto, tal, tinha estruturado uma pequena intervenção, não pude, porque vocês me pediram isso e foi 3 dias antes de começarmos, e eu, com a cabeça que tenho, em 3 dias não consigo. Tenho muita pena não conseguir estruturar discurso nenhum, porque partem todos os sentidos e tem muitas coisas a dizer. Mas, bom, foi um bocado um desabafo, porque acho que é preciso, sobretudo é preciso ter um bocado de cuidado com a maneira como estamos, como tradutor digo isto, com a maneira como utilizamos todos estes conceitos, marxismo, neoliberalismo, revolução, os indignados. Mas o que é que vocês sabem dos indignados? Alguém esteve em Nova Iorque a falar com vocês no Wall Street. Julgam que é o discurso dos indignados de Madrid. Não estamos a falar da mesma cultura, não estamos a falar da mesma sociedade, não estamos a falar dos mesmos tipos de intervenção. A multidão, desculpe o senhor, a multidão é uma tremenda má tradução do meu caríssimo colega Miguel Serra Pereira. Multitude não é multidão. Nunca o Tony Negri, e eu não gosto nada do Tony Negri, porque o Tony Negri também se espalha em imensos aspectos, é tão limitado em imensos aspectos, como se disser. São pessoas que estão completamente ao lado daquilo que é a realidade norte-americana, canadiana, do norte da Escandinávia. Não tem nada a ver com essas grelhas de leitura. Absolutamente nada. Diria mais ainda, para que a questão do poder, dos meus amigos, a questão do poder não é como é o poder, a questão é o que é o poder e para que é que nós queremos o poder. A questão é perguntar-se o que é o poder e de que é que nos serve o poder. A questão não é quem é que vai tomar o poder, quem é que tem mais força, quem é que organiza agora. Essas são estruturas de pensamento que datam de uma sociedade que acabou, que está agora a vomitar o seu fim, que está na agonia, não tem soluções nenhumas a propor. Todas essas ideias de leitura não fazem sentido absolutamente nenhum na atual complexidade e multiplicidade das descobertas científicas, tecnológicas, das descobertas no campo ecológico, no campo da biologia, no campo da genética. Tudo isso está ultrapassado. Essas grandes leituras já não servem para pensar a complexidade tremenda do real. Toda essa ideia de poder fazer um sistema absoluto ou total que possa tudo englobar, que era a ideia da filosofia de facto, a filosofia até o século XVII, XVIII, era possível, um indivíduo por si só, ter a soma dos conhecimentos, pô-la em equação e produzir uma teoria que englobasse todas as componentes. Isso deixou de existir hoje em dia. Isso não é possível face à tremenda complexidade dos conhecimentos que temos. Portanto, a primeira atitude é uma atitude modesta e de acabar com essas leituras totalizantes e globalizantes. E é como a ideia de estar sempre a descobrir sentidos, saídas, etc. Esse ainda é a maneira do velho mundo de pensar. E também é no velho mundo que se constroem essencialismos, que é a ideia dos absolutos. Esta maneira de trabalhar com conceitos absolutos, verdade, amor, razão, tudo com maiúsculas, é uma ideia que data de antes do século XVIII. O trabalho do século XVIII é precisamente acabar com esses absolutos. No entanto, quando eu ouço o discurso da maior parte das pessoas, e por vezes até me dizer, não é como utilizo o real caminhando com o erro maiúsculo, estamos outra vez, quer dizer, vamos fechar qualquer coisa, vamos utilizá-lo como grelha de leitura para pôr a complexidade do real dentro da nossa grelha de leitura. E não saímos disto. E realmente é uma armadilha do espírito. E enquanto continuarmos nessa armadilha, não encontraremos soluções de tipo nenhum e continuaremos a repetir os mesmos erros, a cair nas mesmas premissas e a dizer os mesmos disparates. Muito obrigado. Já são
Só para dizer no minuto ou dois que a escola... Desculpe, eu tenho uma maneira de falar que é muito agressiva. Mas tenho todo o respeito. É a minha maneira de dizer que também é assim. Mas não é mais desabafo, não é nunca, porque gosto sempre de pôr este desculpe aí está fora, não é nunca dirigido pessoalmente a ninguém, não há forma pessoal, mas texto particularismos e lamentações. Não. Eu apenas um registro que faço, é a minha maneira de pensar, não tenho intenção de ter razão. Sim, só para dizer que duvido que, embora o colóquio esteja a ter lugar numa universidade, o colóquio está a ter lugar numa universidade, mas é evidente que não estou a ver no currículo universitário falar-se isso numa aula de algum professor aqui ortodoxo, digamos. Eu pelo menos estou a ver. Se chegarem ao Foucault, já é muita sorte. Agora, dizer que sinceramente não estou a ver. Portanto, talvez por este lado carnavalesco que estava a acontecer. Ou seja, duvido, mas é um teórico que apresenta uma teoria do pensamento aos teóricos modernos. Nós, desde os anos 80 do governo, aliás, todos os teóricos modernos, nós peguemos no Ernesto Laclau, no Derrida, toda uma série de gente, eu tenho aqui uma lista de nomes, nunca mais acaba, a invitação para dizer em português, muito interessante, aliás, não há cultura nenhuma, é um deserto, uma vergonha, uma nojeira completa, não há absolutamente nada para dizer, não se pode, como é que se pode estar a discutir estes assuntos? Este é um grande problema, como é que se pode estar a discutir estes assuntos em Portugal quando vejamos, por todos estes pensadores não caem do céu? Há todo um trabalho que existe anteriormente, dentro das suas próprias culturas, em respeito a outros pensadores, a outras linhagens deste pensamento, esta continuidade, precisamente, é que é exercida nas universidades lá fora. Quando o Lutzmann ou outros tinham um anfiteatro completamente, ou Lacan tinha um anfiteatro completamente cheio de carinos, quer dizer, isto é que há uma continuidade, uma discussão na prática, no cotidiano, de tudo isso não existe nem a milhares de quilómetros em Portugal, em que essas coisas são extemporâneas e então caem do céu de repente, como ouvir muitas senhoras dizer ai que giro, que segue as coisas sobre o Hitchcock, esse ideia, mas não tem a menor ideia de onde é que isto vem, como não tem ideia, como desde aliás no início do século XX, com os surrealistas, não tem a menor ideia de todo o processo que houve antes disso, um autor, um escritor, um pensador, não surge por acaso há uma estrela que cai do céu como aqui junto, porque vamos ver este caso absoluto e enquadrar dentro do nosso esquema de pensamento. Não. Tem a ver com uma história, com um contexto, com uma cultura, com uma gramática, com uma filosofia. Esse trabalho, precisamente desculpado, devia ter sido dessa das universidades, não estou por baixo disso fazer uma não estou a sacar por fazer isto, eu não vou sacar por exclusivamente aos editores por ser a borrada monumental que é global, é incipiência e o miserabilismo cultural em que se vive. E então, o tradutor encontra-se muitas vezes numa posição perfeitamente ingrata, nem sequer dispõe de instrumentos gramaticais e outros para poder traduzir determinadas terminologias. Era isso o sentido da minha intervenção. Eu queria falar, que era sobretudo sobre o discurso da psicanálise, do Lacan, do Freud, etc. Os problemas tremendos que se colocam em português, simplesmente na língua portuguesa e brasileira. Não existe essa tradição cultural. E esses termos não foram escavados, multiplicados, confrontados, etc. Para nós podermos estar agora à vontade para utilizá-los. Basta pensar nas questões do soi-même com S minúsculo e soi-même com S maiúsculo universal, a relação do sujeito com si mesmo, o problema do real, do fantasmagórico ou do fantástico ou da fantasia. Todos isso são problemas tremendos na língua portuguesa, porque esse trabalho não foi feito, não foi acompanhado tanto pelas instâncias, e aí também há as instâncias universitárias, como pela população, como pelas elites culturais, como pela cultura, etc.